Tá não. Boa tarde, queridos amigos. Hoje é uma tarde muito alegre novamente. Sempre bom estar com todos aqui, mais uma vez, estudando, aprendendo com esses queridos amigos que vêm sempre falar para nós. Hoje nós temos algumas pessoas aqui e que eu gostaria de agradecer a presença. O Lucas, que está conosco, claro, vai falar para nós. Mas nós temos a Silvia Andréia, do NEP Alcione de São Paulo. Querida, seja muito bem-vinda. E o Gustavo Silveira, que veio dar um abraço no Lucas. E os nossos queridos irmãos que estão conosco todos os sábados. E também queria dar boas-vindas para aqueles que nos assistirão depois, né, na gravação, que fica no nosso YouTube, o YouTube da Fabem Fraternidade Espírita, e que essa paz, essa alegria, essa harmonia que vamos sentir na tarde de hoje possa se estender por todos os lares, por toda aquela pessoa que vai assistir esse vídeo futuramente. Bom, dando início à nossa tarde, eu vou pedir a Terezinha para que faça a nossa leitura. Boa tarde a todos. A nossa leitura vai ser do livro Palavras de Vida Eterna, Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel. Palavra escrita. Examinai tudo, retende o bem. Paulo, capítulo 5, versículo 21. Disse o apóstolo Paulo: examinai tudo, mas não se esqueceu de acrescentar: retende o bem. Muita gente se prevalece do texto para afirmar que os aprendizes do Evangelho devem ler indiscriminadamente, ainda mesmo quando se trata de ingerir os corrosivos da opinião em letras de jornal ou as fezes do pensamento em forma de livro. Sim, é natural que a mente amadurecida e equilibrada possa ler tudo e tudo observar, mas não é aconselhável que as crianças e os doentes, os fracos e alienados potenciais da razão, tudo experimentem e tudo vejam. Sabiamente, a lei divina dispõe sobre o assunto, sugerindo o levantamento de zonas indispensáveis à justa segregação. Meninos encontram lares e escolas, a fim de que se habilitem para as lutas da vida. Doentes são encaminhados ao hospital para que se refaçam. Loucos se candidatam aos serviços do manicômio em busca de reequilíbrio. Criaturas fracas, que o crime assinalou com estigmas dolorosos, recolhem-se à penitenciária, em cuja aspereza se reajustam. Assim, pois, se te reconheces em plenitude de robustez espiritual, analisa tudo, sabendo que é preciso reter o bem capaz de ajudar na edificação ou na cura dos outros. Se possuis o necessário discernimento e se dispõe do tempo preciso, lê tudo, usando o crivo da compreensão e da utilidade, mas não ouvides escolher o que seja bom e apenas prestigiar o que seja bom em favor daqueles que ainda não possuem com segurança quanto já podes pensar. Que assim seja. Que assim seja. Gostaria de pedir a Sueli para que faça a nossa prece inicial. Vocês estão me ouvindo? Sim, querida.
Vamos todos acalmar nosso coração depois dessa leitura e nos reportar ao nosso amigo, nosso Mestre Jesus, nosso Pai maior, que é fonte infinita de misericórdia e de justiça. E vamos rogar misericórdia para conosco e agradecer por todas as bênçãos que recebemos a cada segundo de nossa existência. Agradecer por nos escolhermos de estarmos reunidos hoje, nessa tarde, com esses amigos, a te saudar, Jesus, a te saudar, amigos da espiritualidade, e de corações cheios de alegria, de contentamento, felicidade mesmo de podermos estarmos aqui comungando contigo, Jesus. A tua mensagem, os teus exemplos, a fim de que possamos hoje nos fortificar um pouquinho mais na fé, no que já aprendemos, nos reforçando o que já aprendemos e aprendendo o novo hoje. Assim, Jesus, Pai querido, amigos da espiritualidade, rogamos a proteção para a nossa reunião e para todas as maravilhas que serão produzidas hoje. Pedimos ainda a proteção para o nosso palestrante, a inspiração e já o agradecimento de todos nós. Senhor Jesus, seja conosco e nós convosco todos sempre, graças a Deus. Graças a Deus. Obrigada, Sueli. Obrigada, Terezinha. Bom, hoje nós estamos recebendo em nossa casa, a nossa FABEM, Fraternidade Espírita Adolfo Bezerra de Menezes, para a nossa reunião pública doutrinária. Estamos recebendo Lucas Gabriel. Tudo bem, Lucas? Bom, meus amigos, muita paz, muita luz, tudo bem, graças a Deus. Graças a Deus. O Lucas, ele é um jovem que participa, que contribui para a doutrina espírita, para o Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo também, pois ele trabalha muito ajudando os NEPs. O NEP é o Núcleo de Estudo e Pesquisa do Evangelho, não é isso, Lucas? Exato, querida. Hoje o Lucas vai falar para nós sobre a mulher samaritana. Mas, Lucas, ao final da palestra, eu gostaria de te pedir que falasse um pouquinho do NEP para a gente e que você também falasse do evento, do grande evento de amanhã, para que todos possam, se possível, participar também. Ok? Claro. Vou te passar a palavra. Muito feliz por estar conosco hoje. Olá, meus amigos, muita paz, muita luz, as bênçãos de nosso Senhor para todos nós. Emprestou-se tamanho carinho, né, tamanha atenção para nossa figura, e nós gostaríamos já de imediato, agradecendo a pessoa da Fátima, que nos propôs o convite para estar com vocês. Nós gostaríamos muito de ter a oportunidade um dia, se nosso Senhor permitir, de estar com vocês presencialmente, com os amigos de Vila Velha, todos amigos da cercania. Todos amigos da cercania do Espírito Santo. Né? Também gostaria de, da minha parte, parabenizar todos os amigos da Fraternidade Espírita Adolfo Bezerra de Menezes. É um espírito que nós temos muito carinho, que possam vir muito mais anos de seara com Jesus, de trabalho, de esforço, de entrega. Também não posso esquecer de agradecer também
de certo modo, o carinho merecido do nosso querido Gustavo Siqueira, que esteve aqui conosco, mandando um abraço, um carinho fraterno, torcendo também a oportunidade de compartilhar a tela com ele o mais cedo possível. Apesar dessas condições, nós estamos aqui conectados pela alçada do coração, pelas vias do Espírito, que são vias muito mais importantes, né? São vias muito mais duradouras, porque elas de fato não se extinguem nunca, tanto para o bem quanto para o mal. Mas graças a Deus hoje nós estamos sob a tutela de Jesus aqui todos reunidos. Para falar hoje o tema que a gente decidiu, a mulher samaritana, a gente gostaria apenas de falar uma coisa muito importante que a Fátima nos convidou a falar. Vou falar um pouquinho no final, mas eu já trago aqui agora, com relação ao NEP, o Núcleo de Estudo e Pesquisa do Evangelho, que são esse movimento orgânico, né, feito por várias casas espíritas, por grupos de amigos ligados a casas espíritas ou não, federativas ou não, que tem se reunido em reuniões familiares, em reuniões de casas espíritas, para estudar o Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo. Embora possa aparecer o nome à vista, ou até para a escuta de alguns irmãos nossos, muito pomposo, isto é, núcleo de estudo, pesquisa, o NEP ele preza, acima de tudo, pelos 4 verbos delegados por nós, ou para nós, ali por Abigail, por Alcione no Renúncia, capítulo 3º da 2ª parte, né? O Evangelho do Cristo, a mensagem do Nosso Senhor precisa ser conhecida, meditada, sentida e vivida. Mas, de certo modo, a gente também precisa pensar, ainda que a intuição nos pede para lembrar da figura de Abigail, né? Ali ainda também, agora capítulo 3º, também na 2ª parte, mas agora do Paulo e Estevão, quando ela comenta para nós aqueles 4 verbos que vão nortear a vida do apóstolo de gentios, apóstolo Paulo de Tarso: ama, trabalha, espera e perdoa. O NEP ele tem se desdobrado, assim como Kardec fez na sua época com o Evangelho segundo o Espiritismo, né? Estudando o Evangelho de Jesus, essa mensagem, a língua do Cristo, as metáforas, as parábolas, todo o simbolismo nas falas de Nosso Senhor, para que então a gente possa criar, é claro, um quadro espiritual, porque Jesus ele não falava apenas para a inteligência, ou ainda que ele falasse o aramaico, o hebraico, talvez um latim perante Pôncio Pilatos. Jesus falava acima de tudo para o coração. Recordamos o diálogo dele com Públio Lentulus, capítulo 5º da 1ª parte do Há 2000 anos. Jesus fala com Públio Lentulus, senador romano, a encarnação de Nosso Emmanuel, sem palavras articuladas, coração para coração. Então, se Jesus fala de alma para alma, é porque naturalmente o seu ensino ele é eterno, ele é imutável. É preciso retirar a casca, né? Vamos colocar assim, esse presente do Cristo foi envelopado numa condição de tempo, de lugar, mas que nós precisamos, acima de tudo, utilizar nossa própria energia para então ir mais além. Ir mais além. O NEP ele tem se desenvolvido ali desde a tradução do Haroldo, né, do Novo Testamento, vamos colocar assim, a nível nacional, de inspirar esses grupos, esses amigos e amigas a estudar o Evangelho de Nosso Senhor. A gente tem grupos muito famosos pelo Brasil, o NEP da Federação Espírita Paraibana, da FEPB, o NEP Paulo de Tarso, nosso querido amigo Arthur Valadares, da Flavinha, o NEP da querida Conceição, de Patinga, Minas Gerais, o NEP do nosso querido João Marcos, aí, de Vila Velha, do Espírito Santo, o NEP Bartolomeu, e tantos outros que estão agora surgindo, se congregando a esse movimento orgânico. Digo assim também, relembrando, a pessoa nossa querida Silva, que participa conosco em alguns NEPs, e coordena o NEP Alcione, né, que funciona aos domingos de forma 100% online, virtual, com membros de todo o Brasil, né, nessa miscigenação de cultura e sotaques. E a gente terá amanhã esse segundo evento, né, no Brasil. Nós tivemos o congresso online ano passado, né, para falar sobre o NEP, a proposta do NEP, e amanhã, nas mídias da Rede Amigo Espírita, do NEP Brasil, no YouTube, no Facebook, etc., a gente vai ter um evento dedicado aos 80 anos do Paulo Estevam, esse livro tão importante, considerado a magnum opus de Chico Emmanuel, que completa 8 décadas que foi materializado para nós. Então amanhã vai ser um dia bastante cheio, rodas de conversas, pela manhã, pela tarde, música. A gente vai ter ali no final da tarde, uma palestra do Daltino Majeste, né, um espírita brasileiro que mora ali na Inglaterra, falando sobre a importância de Paulo de Tarso e também a importância de estudar as epístolas de Paulo, né, transbordar o Paulo Estevam e ir mais além. Fica o nosso convite para os amigos e amigas. Okay?
E o NEP ele é importante, acima de tudo, porque é como Alcine diz, nós precisamos conhecer, meditar, sentir, mas não tem como fazer tudo isso se no final não escoar para a nossa vida pública, para a nossa vivência como seres humanos, né? Tudo aquilo que facilite a vida do ser humano, para que se torne vivente melhor, para que ele possa amar mais e naturalmente se deixar ser amado, vale muito a pena ser vivido, né? Kardec coloca na introdução do Livro dos Espíritos: o estudo da doutrina espírita é um estudo demorado, sério, exige disciplina. Mas todo aquele que foi tocado pela luz da doutrina espírita sabe o quanto é relevante, o quanto é impactante, o quanto é imprescindível que esse estudo seja feito. O consolo imensurável que traz ao coração. E com seus preceitos, com a sua percepção, né, suas percepções, suas metodologias, os NEPs vão se congregando a esse movimento, né, indicado por Kardec, de se debruçar o Evangelho do Nosso Senhor. Fica, se a nossa fala, a gente repete ela mais ou menos para o final ali, quando a gente falar. Mas cito isso porque o NEP, quando a gente adentrou em 2018, a gente coopera principalmente com o NEP Bezerra de Menezes, aqui na Federação Espírita Amazonense. Por isso tem um carinho muito grande por esse espírito, que é o condutor do trabalho dessa casa, né, o patrono dessa casa. Adentramos ali ao NEP em janeiro de 2018 e mudou basicamente toda a nossa percepção de evangelho, da figura de nosso Senhor Jesus Cristo, e nos deu a possibilidade de realmente cair com gosto, ter com oportunidade de estudar tanto o Antigo Testamento quanto o Novo Testamento. Para além mesmo dos 4 evangelhos canônicos, Mateus, Marcos, Lucas e João, além do próprio Atos dos Apóstolos, mas estudar as epístolas de Paulo, de Simão Pedro, de Tiago Menor, de Judas, Tadeu, o Apocalipse e os livros da primeira revelação do Antigo Testamento. E a gente vai trazer hoje uma passagem que a gente já pôde estudá-la no nosso NEP, mas também em nossos estudos individuais, utilizando esses preceitos do NEP, né? Realmente dessa humildade, paciência perante o texto. Porque há muitas mensagens do Cristo que são realmente muito estranhas ao nosso ouvido. Ainda que estejamos ali compreendidos, ou melhor, que tenhamos compreendido em completude contexto cultural, histórico, coisas sobre a língua também falada da época, enfim, ainda que sejamos, vamos dizer, saciados nesses aspectos, a mensagem do Nosso Senhor ainda precisa de nós um trabalho com maior convicção e energia para que a gente possa extrair o sumo necessário para a nossa vida. Quem quiser procurar, né, a passagem, capítulo 4 de João, eu vou só ler algumas frases aqui que estão pela tradução do Haroldo, mas sintam-se à vontade para utilizar outras traduções, quem tiver aí disponível. Bíblia de Jerusalém, Bíblia do Peregrino, Almeida Corrigida Fiel, Nova Versão Internacional, King James, e por aí vai. Mas a passagem de Jesus com a mulher samaritana é muito rica, porque basicamente a gente vai encontrar 3 núcleos que a gente pode dedicar a nossa atenção. Primeiro, Jesus encontra a oportunidade de retornar ali para sua terra e ele decide passar pela Samaria, que chama absolutamente atenção. O segundo núcleo que a gente encontra nessa perícope, nesse conjunto de versículos, é que Jesus e ela começam a falar de água, sobre saciedade, sobre água realmente que alimenta, que tira a sede, porque eles estão conversando num poço. E o terceiro núcleo é com relação à adoração. De repente, estão mais estagnada e os dois começam a falar sobre adorar a Deus. Eles falam de um casamento e depois eles falam sobre adorar a Deus. Então, uma passagem realmente que vai como aqui, os rios aqui que eu tenho no meu estado, o estado do Amazonas, vai serpenteando por caminhos curiosos, que a gente vai estrear de supetão, mas é imprescindível tirar o espírito da letra. É imprescindível, como a gente comentou mais cedo, né, ir mais além e até mesmo, vamos colocar assim, mobilizar a nossa força, interpretação espiritual, para extrair o sumo que está envolvido na mensagem e realmente adquirir esses ensinamentos imerecíveis de Nosso Senhor. A passagem começa com Jesus decidindo passar pela Samaria. Qualquer judeu, esteja ali ao norte, na Galileia, onde Jesus passou grande parte do seu ministério sagrado, ou até ao sul, na região da Judéia, qualquer judeu que quisesse chegar tanto para a Galileia ou da Galileia para o sul, na região da Judéia, ir para Jerusalém, por exemplo, passava-se ou pelo perto do Mediterrâneo, ou passava-se pelo Rio Jordão, que é a maior falha tectônica na Terra, que já era uma rota comercial muito conhecida. Nenhum judeu mesmo, passaria ou escolheria, por própria vontade, passar pela Samaria.
a existir uma rixa muito grande entre os judeus, tanto aqueles da Galileia quanto da Judéia, com os judeus da Samaria. Existia uma rixa assim absurdamente grande, principalmente com relação ao contexto religioso. A gente vai encontrar isso principalmente por conta da época no Antigo Testamento, quando a gente vai ter a cisão do reino de Israel, vai ficar dividido entre o reino do sul, ou melhor, o reino do norte e o reino do sul, especialmente ao sul, na tribo de Judá e Benjamim, que vão formar realmente os judeus que a gente conhece na época de Jesus. E ao norte vai ser conquistado por outros povos. E a região da Samaria, especialmente, vai ser invadida por outros povos, por outros estrangeiros, vão ser dispersados os judeus daquela região. Naturalmente, vai ter uma miscigenação muito grande de culturas e povos e, naturalmente, de contextos e ideias religiosas. E, com o tempo, vamos dizer assim, esse movimento, né, de miscigenação fica concentrado principalmente na região da Samaria. Tanto é que a região da Samaria tinha o seu próprio templo. A gente encontra ali o Templo de Jerusalém, que foi derrubado, depois foi reerguido, né? Depois de 70 depois de Cristo, vai ser destruído, enfim. Mas na época do Cristo existiam 2 templos. O templo, vamos dizer assim, oficial para os judeus, que ficava em Jerusalém, e um templo tão grande quanto este, que ficava na Samaria, justamente para os samaritanos. Aqueles que adoravam ao Deus, vamos colocar assim, a sua maneira, ou pelo menos a maneira dos samaritanos, que divergia bastante com relação aos judeus. E Jesus escolhe passar por isso, passar por essa região tão perigosa. Judeus e samaritanos não se viam, não se olhavam no olho, se estranhavam. Talvez eles realmente cultuavam um Deus único, tinham ali livros em comum, né? Os samaritanos eles tinham menos livros que os judeus, que compunham o Antigo Testamento, mas embora estivessem muito mais em similaridade do que diferenças, eles se bicavam, se destruíam, se matavam. E para aumentar a atenção, Jesus escolhe passar pela Samaria. Leva, né, os seus discípulos e passa por aquela região. E é nesse momento que a gente encontra Jesus conversando com a mulher samaritana. Mais uma vez, quem quiser checar, né, que a gente vai comentar, algumas frases, enfim, capítulo 4 do Evangelho de João. E Jesus encontra a mulher samaritana num poço e eles começam a conversar. E eis que o Cristo diz: me dê água, me dê um pouco d'água. E a mulher samaritana, vamos colocar assim, a sua espinha arrepia. Como assim? Você é judeu e me pede água? Pode até estranhar como é que a mulher samaritana sabia que Jesus era judeu só de olhar, mas muito provavelmente Jesus, por ser da região da Galileia, tinha um sotaque diferente. Ele falava aramaico e muito naturalmente o aramaico ele tinha os seus sotaques. Da mesma forma como nós temos um português, mas o português aqui do norte, ou pelo menos o sotaque e as gírias, é diferente do português sulista, português do sudeste, do nordeste, do centro-oeste, por aí vai. Então, ela muito provavelmente reconheceu Jesus, a sua descendência judaica, por conta disso. Talvez também pela maneira de se vestir, as roupas que não ornavam com a roupa que um samaritano normalmente utilizaria, mas o importante é que ele pede água e ela reconhece que é judeu. Espera, se é judeu e pede água, você está falando comigo? Os judeus e samaritanos não se falam. Você esqueceu disso? E Jesus fala: rapaz, vou te falar uma coisa. Jesus não falou rapaz, tomando uma liberdade poética. Mas Jesus olha nos olhos dela e diz: se você soubesse quem está te pedindo água, se você entendesse quem é este que diz, dê-me um pouco d'água, você, na verdade, pediria água dele. Você pedirá água dele. E é o primeiro ensinamento que a gente pode destacar. Quantas vezes nós estejamos encarnados, desencarnados, estejamos encarnados na condição de espíritas, ou até mesmo em outras vertentes religiosas, obedecendo a princípios mais nobres de outras religiões, nós somos convidados pessoalmente por nosso Senhor Jesus Cristo a dar-lhe um pouco d'água, saciar a sede do Cristo no deserto, e a gente não cumpre essa expectativa de nosso Senhor para conosco. A gente tem ali o Alto da Compadecida, né, uma cena muito curiosa no final do filme, no final também da peça, escrita em que Jesus ele usa a vestimenta de um morador de rua, de um mendigo, e pede água para João Grilo, né, um dos protagonistas ali da peça teatral de Ariano Suassuna, e tem todo um diálogo jocoso. Mas a gente pode trazer isso para a nossa própria realidade. Quantas vezes nós temos oportunidade de saciar a sede do Cristo no irmão que tem realmente fome, que tem sede na rua, no animalzinho cambaleado, abandonado na rua, quando a gente tem oportunidade de realmente cessar o ímpeto de raiva, vingança, destruição dentro do lar,
e a gente não obedece. Né? Eis que o Cristo diz: assim o fizeste a um desses pequeninos, a mim o fizeste. Nós entramos em contato com Jesus com o outro. Se Jesus utiliza de tudo para nos abençoar, me recordo do capítulo 25 do livro Coragem, quando Emmanuel diz: abençoa também, porque eis que Deus te abençoa no pão que te nutre, no remédio que te refaz, no amigo que te consola, na mensagem que anima, no livro que lês. Então, se Cristo e Deus nos abençoam em todo canto, Emmanuel pede: abençoa também, dá de volta o que de graça recebeste. E a gente não pega essa oportunidade. A gente deixa o Cristo realmente com sede no deserto. Recordamos ali Lucas, capítulo 7, Silvia vai lembrar, porque nós encerramos agora, depois de mais de 3 meses estudando, Jesus conversando com Maria Madalena. Jesus entra na casa de Simão, um fariseu, e pelo costume da época, era importante que Simão, o fariseu, lavasse os pés de Jesus, desse um pouco d'água para o Cristo, ungisse a cabeça de Jesus como convidado, para ele pudesse assentar à mesa. E ele não faz nada disso. Recebe o Cristo, como dizendo assim: eu não tenho parte contigo. Senta-se à mesa com o Senhor e come junto com ele. E eis que as preces adentra Maria Madalena, brangendo na porta, ajoelha-se ao pé de Jesus e se humilha perante todos aqueles ali na frente, molhando os pés do Cristo com as suas próprias lágrimas e secando com seus cabelos. Simão, o fariseu, que era rico, tinha boa condição material, não saciou a sede do Cristo no deserto. E Maria Madalena, dando aqui as águas, suas próprias, vamos colocar assim, suas próprias lágrimas para Jesus. Essas oportunidades das nossas lágrimas para o Cristo, a gente encontra em muitas oportunidades. Nossa tarefa, vamos colocar assim, com o nosso Senhor, nosso ministério sagrado, cada um de nós carrega, a forma, é claro, se altera, mas a essência permanece. A essência do testemunho é a mesma para todos nós. Sejamos espíritos aqui no Amazonas, sejamos espíritas no Espírito Santo, sejamos espíritas fora do Brasil, a forma se altera, mas a essência permanece. Podemos chorar também aos pés de Jesus, podemos saciar a sede do Cristo no deserto. E a gente menospreza essa oportunidade. Porque muitas vezes nós temos condições, ou condicionamos, melhor dizendo, o ato de caridade, estar com Cristo, para realmente estar com Cristo como figura de Jesus de Nazaré, como pessoa. Queremos que o Cristo surja aqui nas nossas orações, no nosso quarto escuro, à noite, nimbado de luz, para que então a gente de fato se ajoelhe e chore e realmente inicie o testemunho. Entretanto, eis que o Cristo aparece de muitas formas ao nosso redor. Eis que ele pede seja ao nosso redor constantemente. Eis que ele pede água e nós não damos. A mulher samaritana, nesse sentido, é esse símbolo do ser humano, seja espírito ou não, que insiste em ter a oportunidade de dar água e não dá. Em ter a oportunidade de apacentar e traz mais violência. De dar amor e no lugar da ódio, vingança, destruição. O mundo é uma construção coletiva, a construção coletiva nossa, que se inicia daqui e irradia para fora. Primeiro ponto de análise que a gente gostaria de trazer é esse. Quantas vezes o Cristo diz, tenho sede, e nós não damos. E nós não damos. Tomemos cuidado quando Jesus aparece ao nosso redor. Vamos colocar assim disfarçado. Recordo o capítulo 10º da primeira parte do Paulo Estevão. Saulo de Tarso vê Jesus ali, brilhando naquela visão mediúnica maravilhosa. E Saulo pergunta, quem sois vós, Senhor? E Jesus diz, eu sou a Jesus, quem tu persegues. Por que me persegues tanto, Saulo de Tarso? Porque aonde Saulo ia, seja com Abigail, seja para a casa do caminho, seja realmente conversar com Gamaliel, Jesus estava ali. E aí Emmanuel diz que naquele piscar de olhos, Saulo teve uma coisa, vamos dizer assim, um momento eureka. E Saulo reconheceu que o Cristo o havia chamado de muitas formas e de todas as maneiras. Na pregação de Estevão, na conversa com Gamaliel, quando Abigail se torna cristã, e agora, indo até Damasco, caçar Ananias. O Cristo chama a nós a todo momento, a cada instante e de todas as formas possíveis. É importante aguçar a orelha espiritual e a nossa visão também do universo. E o diálogo entre ele, Jesus e a mulher samaritana, continua. Porque daí o Cristo diz, olha, você pode beber dessa água.
Mas se beber dessa água, você terá sede. Mas a água que eu der, quem bebe desta água, água viva, não terá mais sede. Na verdade, se tornará fonte viva, jorrando eternamente. Jorrando eternamente. Um exemplo. Material mesmo. Né? Tem um pouco de água aqui. Bebo da água, porque naturalmente tenho sede. Mas aquele que bebe da água de Jesus não tem. Ele diz, quem bebe da água se torna fonte, fonte eterna. E na prece, naturalmente inspirada, bafejada por mais alto, nossa querida Sueli diz que nosso Senhor é fonte eterna. Ela disse isso no começo. Jesus é realmente essa fonte que não cessa em dar. Mas nós, pelo nosso grau de pequenez, nosso piso evolutivo, queremos saciar a sede do Espírito com coisas de fora, preenchendo aqui nosso universo íntimo com o universo externo. Eis que o nosso Espírito, em muitas encarnações, encarna e busca saciar a sede do mundo. Quando elegemos para nós nossos próprios deuses, quando a vontade do Cristo e de Deus não basta mais para nós, não nos é suficiente por algum motivo. Nós queremos saciar na glória do mundo, no poder, nos aplausos, na luxúria, nos prazeres desregrados, na acumulação cega dos bens, no orgulho infeliz, num mar de vícios. Mas esquece também de colher a água da virtude. Me recordo de Maria Madalena, que comentamos ainda há pouco. Antes dela lavar os pés de Jesus com suas lágrimas, Humberto de Campos diz, capítulo 20 do Boa Nova, que ela dentro da casa de Simão Pedro conversa com Jesus. E diz, Senhor, eu tenho sede. Eu tenho amado e eu tenho sede de amor. Eu tenho sede de ser correspondida. E o Cristo diz para ela, é verdade, Maria. Tua sede é real. Entretanto, o mundo viciou todas as fontes de redenção. É preciso compreender que a virtude nas suas sendas precisa agora passar por uma porta muito estreita. Muito estreita. Porque nós, como seres humanos, queremos adentrar na virtude ou obter a virtude por portas largas. Mas o mundo viciou essas fontes de redenção. Jesus, aqui no século XXI, é vendido à torta e direita em todo canto, dentro do espiritismo e fora do espiritismo. Jesus não é mais alguém que nos concede um roteiro de trabalho, de salvação, salvação de nós mesmos, de entrega, de luta, de sacrifício. Jesus, muitas vezes, infelizmente, é muito mais símbolo de alguém que diz palavras bonitas, de efeito, mas que agora não são mais adequadas para a nossa sociedade. O Cristo mesmo, do Evangelho de João, que a gente está tendo como base hoje, o primeiro milagre dele, dos 7 que ele faz nesse Evangelho, ele transforma água em vinho. E o Cristo na cruz, pregado na cruz, diz, tenho sede. O que nós fazemos de volta como humanidade? Pegamos uma lança, espetamos ela com uma esponja, misturamos a esponja com um pouco de vinagre, posca, um vinho apodrecido, e damos para o Cristo beber. Mais para frente, Madalena diz, Senhor, então é somente o sacrifício que contém, ou melhor, somente o sacrifício pode saciar a sede do coração? A sede, esse nosso deserto interior, é somente o sacrifício que pode saciar? E Jesus responde de forma afirmativa, sim, Maria. Somente o sacrifício contém o sublime mistério da vida. O divino mistério da vida. Viver bem é saber imolar-se. Imolar-se, morrer em sacrifício. Não morrer fisicamente, mas realmente dobrar o nosso espírito. Cortar as ervas daninhas que insistem em continuar crescendo, porque valorizamos mais isso do que a semente do Evangelho. Nós queremos saciar a sede em todos os lugares e fugimos realmente desse que é fonte eterna. E ele diz, quem bebe da minha água não tem sede mais. Se sentirá saciado, sentirá carinho, não se sentirá sozinho, sentirá sempre companhia eterna com Jesus. Será a fonte eterna.
porque conseguirá criar força espiritual junto com Jesus para seguir mais além, adiante. Adiante. Por enquanto, estamos na condição de vaso de barro, carregando uma água que não é nossa, que não nos pertence, cooperando também com a sede dos outros. Mas o ponto é esse: cooperar também com a sede dos outros. Quanto mais água Jesus dá, quanto mais água ele oferece para os outros, não diminui, vamos colocar assim, um reservatório interior de nosso Senhor. O Cristo é um sol que brilha por si mesmo para nós. Pensemos aqui no meu estado, nós temos vários rios, o Rio Madeira, naturalmente o Amazonas, que é o maior rio do mundo, é o rio que nomeia o meu estado, o Solimões, o Rio Negro, Tapajós. Esses rios gigantes que são, eles continuam cumprindo esse papel na vida, porque eles aprenderam a ligar-se à fonte. Mesmo na seca, por exemplo, o Rio Negro, que banha aqui Manaus, mesmo na seca, quando o nível do rio baixa, cai, continua servindo o papel, seu propósito, porque ele está sempre conectado à fonte. Sempre conectado. Na cheia, na seca, está sempre cumprindo o papel. Sempre conectado. Nos falta essa percepção de estar ligado à fonte. Não basta orar uma vez, ler uma vez, fazer um gesto de caridade uma vez, perdoar uma vez. O Cristo disse 70 vezes 7 vezes, que é uma alusão ao infinito. Nosso esforço precisa ser sempre esse. Conectar-se à fonte. Conectar-se à fonte. Um outro exemplo que a gente pode dar com relação a essa importância de doar-se, de dar-se, porque todo aquele que doa, que doa seu tempo, sua atenção, carinho e saúde, em prol de questões sociais, da caridade, do amor, enfim, será tratado como ingênuo, como estúpido, como infeliz. Mas nós não acreditamos nisso. Não há ninguém na Terra que deu-se um pouco para alguém que se empobreceu, muito pelo contrário. Todo aquele que se doa fica mais rico. É paradoxal para o mundo. Mas para aqueles que seguem o Cristo faz todo sentido. Porque o que alimenta não é mais os aplausos dos outros, mas é realmente saber que o Cristo conhece e isso basta. Isso basta. Mas o exemplo que a gente gostaria de trazer é realmente a própria região de Jesus. Então, um escritor chamado Ernest Renan, que ele escreve um livro em francês chamado Vie de Jesus, a Via de Jesus, que ele fala sobre a região que o Cristo habitou, principalmente a Galileia. E ele diz que a Galileia do Cristo, ele pôde visitar ali, ele era contemporâneo de Kardec, ele visitou aquela região, os desertos, as colinas, as montanhas, as árvores, o lago de Nezaré, o mar da Galileia. Ele visitou aquela região e escreveu no seu diário de viagem. Em Galileia é como o quinto evangelho. Suas páginas abertas ali, para todo mundo ver. O quinto evangelho, além de Mateus, Marcos, Lucas e João. O quinto evangelho do Cristo é a própria paisagem. Porque nós sabemos, a paisagem, a natureza em si, é o livro de Deus, que tem a sua assinatura. Também temos muito a aprender com cada árvore, cada planta, cada pedra, cada animal ao nosso redor. Naquela região, como a gente disse ainda há pouco, nós temos o Mar da Galileia. Chamava-se mar, mas era um rio muito grande. E o Mar da Galileia, ele escoa a água para o Rio Jordão. Como nós comentamos no comecinho, é a maior falha tectônica da Terra, que vai descendo da região da Galileia, passando pela região da Samaria e escoando suas águas ali para o sul da Judéia, no Mar Morto. E o Mar da Galileia, ou Tiberíades, enfim, ou Genezaré, é um lago muito grande, cheio de vida, piscoso. A gente vai encontrar cidades muito importantes ao seu entorno, principalmente Cafarnaum, que era a cidade ali da maioria dos discípulos, apóstolos do Cristo. A gente vai encontrar, capítulo 4 do Evangelho de Mateus, Jesus convocando Simão Pedro, seu irmão André, depois os dois irmãos Trovão, Boanerges, João Evangelista e Tiago Maior, pescando, jogando redes ali no mar. Evangelho de Lucas, capítulo 5, onde tem a pesca milagrosa, onde Jesus acalma a tempestade também,
está em Mateus, Marcos, Lucas. É nessa região, nesse grande lago, que tem vida, tem lugares, né? Muita cidade ao seu entorno. E ele doa água para o Rio Jordão, e o Rio Jordão era utilizado constantemente pelo João Batista para batizar pessoas, dar um novo significado na vida daquelas pessoas que estavam ali lhe visitando. E o Rio Jordão, cumprindo esse papel, doa água para o Mar Morto. E o Mar Morto não tem esse nome à toa. O Mar Morto recebe a água e não doa para ninguém. Galileia, o Mar da Galileia, dá para o Jordão para o Mar Morto, e o Mar Morto acumula, acumula, acumula. E, naturalmente, a gente vai ter os componentes fisicoquímicos da água, os sais minerais, principalmente, que vão se acumulando. E o Mar Morto, porque nunca aprendeu a doar-se, a dar-se para o trem, acumula, acumula e acumula salinidade. E excesso de salinidade tira a vida. Por isso é Mar Morto. A vida que há em Genezaré não existe agora no Mar Morto. O Mar da Galileia aprendeu a doar-se. Aprendeu que o bom da vida é amar, então doa constantemente. O Mar Morto não. O Mar Morto só sabe acumular, acumular, acumular. Naturalmente, morreu em si mesmo. Toda criatura humana que fica estancada como o Mar Morto, morre também. E tem uma morte muito pior que a física, que é a morte espiritual. Tudo aquilo que fica estagnado é relegado naturalmente pelas leis divinas ao desuso. A água, então, do Mar Morto acumula, aumenta a salinidade. Por exemplo, aqui, os rios do Amazonas, qualquer rio decide parar, esse rio da vida, esses rios da vida, melhor dizendo, naturalmente vão, pela sua condição de estarem estagnados, vão virar foco de insetos, de lodo, lama, vão apodrecer. O sangue no corpo que corre, que leva oxigênio para os órgãos, para os tecidos, para os músculos, ele para de correr, necrosa, ameaça retirar-se. Ameaça amputação. A enxada que cumpre seu papel ali, remexendo o solo, se ela fica não utilizada, naturalmente acumula com muito maior rapidez a ferrugem. Tudo precisa estar sempre em movimento, em atividade. Assim também é com as nossas forças espirituais. Com as nossas forças espirituais. E a mulher samaritana fica impactada com esse conceito de Jesus. Quem bebe dessa água não tem mais sede. E aí ela vai dizer, opa, peraí, que eu acho que eu não estou diante de qualquer pessoa. Eu acho que estou diante de alguém importante. Então Jesus vai dizer para ela chamar o seu marido. De repente. E ela diz que não tem marido. E Jesus diz, é verdade. Tiveste 5 maridos, e o que você tem agora também não é seu. E não faz sentido ter essa quebra no raciocínio. Mas, mais uma vez, é imprescindível avançar, ir mais a fundo. No Antigo Testamento, principalmente, quando o povo judeu esteja peregrinando no deserto, no exílio, seja no reino de Israel, ou quando o reino é dividido, enfim, os mensageiros encarnados, os profetas, enfim, quando eles recebiam mensagem do alto, ou vamos colocar assim na linguagem simbólica do Antigo Testamento, Deus falando para o seu povo, sempre diziam que o povo, quando estava se pervertendo, estava se imbuindo ou bebendo de fontes muito perigosas, tendo vícios e realmente comportamentos muito difíceis de serem lidados, se desvirtuando mesmo do caminho de Deus único, de princípios nobres que o judaísmo nos ensina, a mensagem da espiritualidade era sempre a mesma. O povo está se prostituindo. O povo traiu este casamento, esse relacionamento. No Antigo Testamento, quando se quer dar a ideia de ligação com Deus, se diz casamento. Então, se você não segue mais naquela condição ou aqueles valores dados naquela época, você estava se prostituindo. Estava atraindo aquele relacionamento. Daí a gente entende o conceito de fé. Fé não é acreditar, fé é fidelidade. Estou num relacionamento com alguém e mostro através das minhas obras. E, naturalmente, do meu próprio sentimento também. Então, todo aquele que não é fiel, claro, ou melhor, que não tem fé, é infiel. Não tem fidelidade a Deus. Daí a gente vai ver essa relação entre Jesus
e a mulher samaritana e os maridos da mulher. Aquela região da Samaria que havia ali, se vamos colocar desta forma, que havia casado com vários deuses. Estava ali realmente nessa cisão muito grande. E a gente encontra isso nós colocamos aqui no livro 2, o segundo livro de Reis, melhor dizendo, capítulo 17, do versículo 23 ao 24. Ou melhor, ao 24, fica até melhor. No Antigo Testamento está assim. E o rei da Síria trouxe gente da Babilônia, de Cuta, de Ava, de Ramate e Sefarvaim, e a fez habitar nas cidades da Samaria, em lugar dos filhos de Israel. E eles tomaram a Samaria em herança e habitaram nas suas cidades. 5 povos haviam habitado a Samaria no Antigo Testamento. E agora, eis que a mulher samaritana está casada com 5 homens, ou casou-se com 5 homens, e o 6º que ela tem também não lhe pertence. É esse símbolo agora, nesse grau do diálogo, que nós temos Jesus como esse noivo prometido, realmente buscando casar-se, fazer as pazes com a própria Samaria. A mulher samaritana representa a Samaria inteira. E, de certo modo, representa todos nós, que casamos com muitos deuses, elegemos outros valores, além de virtudes poderosíssimas em espírito. E é esse que vem o noivo, como diz João Batista, anunciando a chegada do noivo, na sua noiva prometida, que é a própria humanidade, que somos nós mesmos. Jesus, o 7º noivo, o noivo prometido. E a mulher samaritana, o símbolo de todos esses, que se transviam e casam contra os valores, se entristecem, se apequenam, se perdem realmente na senda. Mas eis que vem o noivo, muito prometido, muito aguardado, que é nosso Senhor Jesus Cristo. Que noivos nós temos elegidos, que maridos nós temos casado. João Batista diz, eis o noivo, aí vem o noivo. E ainda mais simbólico, porque quando a gente vê esse relato de Jesus com a mulher samaritana num poço, remete também ao próprio casamento. Porque quando a gente pega os patriarcas do judaísmo, no Antigo Testamento, onde eles encontraram suas próprias esposas? Num poço. Abraão e Sara se encontraram num poço. Isaac e Rebeca, num poço. Moisés e Zípora, num poço. E eis que agora vem o Cristo, com a mulher samaritana, representando a humanidade inteira, num poço. Se conhecendo, se relacionando, então vem o casório. O contrato, né, vamos colocar assim, que é a troca de valores. E realmente a fé, nesse conceito de fidelidade. Experienciar de fato a vida com Deus. E com os princípios mais nobres de outras religiões e, claro, os de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, mais uma vez impactada, a mulher samaritana, diante do Cristo, diz, eu estou vendo então que o Senhor é um profeta, pelo menos. E ela faz uma pergunta importante. Mas espera aí, então. Já que a importância é essa de adorar, né? A palavra hebraica para marido e senhor é a mesma, né? Baal. Já que então o Senhor quer falar de adoração, de senhores, onde que eu devo adorar o Senhor? Onde que eu devo adorar Deus? Os judeus falam que tem que ir até Jerusalém. Os judeus iam pelo menos 3 vezes, todos os judeus eram obrigados a ir para Jerusalém adorar no templo de Jerusalém, o templo de Salomão, por conta das festividades que eram feitas no templo, periodicamente. Os judeus falam para ir até Jerusalém. Os samaritanos falam que não precisam, a gente nosso próprio templo. Onde então a gente deve adorar a Deus? E o Cristo responde naturalmente para ela. Vem a hora, e a hora é agora, quando os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e verdade, pois também o Pai busca os que assim o adoram. Deus é espírito, e aqueles que o adoram devem adorá-lo em espírito e verdade. Isto é, para além dos tempos, para além da maneira que a criatura humana insiste em colocar Deus, Deus está muito além disso. Ele é, acima de tudo, adorado em espírito e em verdade. Não é à toa quando Cristo desencarna na cruz, fisicamente, o véu do templo de Jerusalém se rasga no meio.
forma simbólica, né? Narrado que fica tudo escuro, raios e trovões, a terra treme e o véu do templo se rasga. Havia muitas câmaras dentro do templo de Jerusalém. A gente vai encontrar essa relação ali dos sacerdotes com o templo. Desde quando era uma tenda que separava o Santo dos Santos, o lugar santíssimo, né? Que apenas o sumo sacerdote, vamos colocar assim, o papa da religião daquele tempo, o sacerdote mais importante, entrava uma vez por ano, e apenas ele, para adorar Deus, e durante a Páscoa, né, fazer as ritualísticas para perdoar os pecados daquele povo. Uma vez por ano, ele entrava no Santo dos Santos, onde estava a presença de Deus. E quando Cristo desencarna na cruz, o véu que separava o Santo dos Santos, né, a parte mais interna do Templo de Jerusalém, se rasga no meio. Porque agora não há mais separação entre Deus, realmente, e o restante do povo. Um símbolo máximo de que com Cristo, com a vinda do Cristo, não existe mais intermediário. Como Paulo diz ali em Hebreus, capítulo 13, versículo 10, nós temos um altar. Em Cristo nós temos um altar. Não há mais a necessidade de adorar a Deus apenas dentro de quatro paredes, apenas dentro da nossa casa, apenas na casa espírita. É preciso adorar a Deus em todo canto, em toda parte, em todo lugar. Como Emmanuel coloca na introdução do Caminho, Verdade e Vida. Por adorá-lo nas igrejas, nosso Senhor Jesus Cristo, e menoscabá-lo nas ruas, é que temos perdido, nós temos nos perdido de encarnação após encarnação. Nós temos fracassado de vida após vida. Por louvá-lo apenas nas igrejas e menoscabá-lo nas ruas, com o povo, com os outros, com aqueles que também têm sede de Jesus. Diz Emmanuel, né? Deus conosco 290. Ao nosso redor há um povo que tem sede e fome do Salvador. A sede que nós temos é saciada na mesma intensidade, na mesma proporção que saciemos a sede dos outros, que nos doamos, como o mar da Galileia. Mas em Cristo perde-se a necessidade de adorar apenas entre quatro paredes. Mas, acima de tudo, adorar Deus em espírito. Em espírito. Para encerrar nossa fala aqui, para a gente poder falar mais uma vez um pouco do NEP e do segundo Congresso do Brasil, me recordo de mensagem fraterna de Meimei, quando ela fala da importância de olhar para dentro. O templo, de fato, que Jesus vem edificar, que Jesus vem construir, é esse templo interno aqui dentro de cada um de nós. Esse deserto que o Cristo agora pede licença, passagem, para tornar como um oásis, rico na fartura espiritual. Mas isso só faz a partir da entrega, da disciplina, do sacrifício de si mesmo. Recordando o Senhor quando diz, somente o sacrifício contém o divino mistério da vida. Viver bem, não bem como o mundo, mas realmente bem como Jesus propõe, é saber imolar. Sacrificar a parte que já não cabe, que não presta, que nos puxa para trás, nossas âncoras. E é isso que Meimei diz. Meu irmão, tuas preces mais singelas são ouvidas no espaço ilimitado, mas sei que às vezes choras consternado. Ao silêncio da força que interpelas. Volve ao teu templo interno abandonado, a mais alta de todas as capelas, e as respostas mais lúcidas e belas hão de trazer-te alegre e deslumbrado. Ouve o teu coração em cada prece. Deus responde em ti mesmo e te esclarece, com a força eterna da consolação. Compreenderás a dor que te domina, sob a linguagem pura e peregrina da voz de Deus, em luz de redenção. Meimei. Esse é esse templo sagrado, que a gente busca no mundo afora, mas está aqui dentro. Nosso coração, a mais alta de todas as capelas. Esse templo interno abandonado, que o Cristo agora pede permissão para entrar, para cuidar. São os comentários, meus amigos, que nós gostaríamos de trazer com relação a Jesus e a mulher samaritana. Lá vem o noivo. Nós possamos reconhecê-lo nas pessoas ao nosso redor e servi-lo, naturalmente, em espírito e em verdade. Agora, trazendo a questão do NEP, mais uma vez, e do segundo congresso do NEP, essas interpretações que a gente vai tendo, que a gente vai adquirindo,
essa, vamos colocar assim, sensibilidade espiritual, ela, é claro, é fruto de esforço, de disciplina da nossa parte, e, claro, intimidade com nossos amigos espirituais, e também, vamos colocar, de esforço próprio, porque o material que existe aqui, em cada um de nós, é trabalhado por eles para que a gente possa encontrar, vamos dizer assim, esses pontos, essas pérolas brilhantes que nos chamam a atenção. Emmanuel pegava versículo a versículo, adeptos que estudam conjuntos em conjunto. O importante, acima de tudo, é estudar Jesus. Jesus nunca é demais para nós. Mas o estudo, mais uma vez, é de disciplina, atenção, carinho, boa vontade, muita boa vontade. E intimidade com o mundo espiritual. Uma prece, conexão, conversa. Estudo do Evangelho precisa ser acima de tudo isso. Conversa, troca de experiência, vivência, sorriso, consolação. Trazer o Cristo para a nossa realidade. Não deixar cerceado apenas em páginas que são lidas de forma vazia, de forma mecânica. Muito pelo contrário. Muito pelo contrário. Jesus é vida. Como ele disse para Bartolomeu, capítulo 8 do Boa Nova, bom ânimo. Já viste, Bartolomeu, uma boa notícia não trazer alegria? Estudo o Evangelho e, naturalmente, estudo da doutrina espírita é isso. Trazer alegria, consolação, tirar a dor, dar um novo motivo de vida, saciedade. Há aqueles que vão se concentrar muito mais na ciência, na filosofia, aqueles no contexto religioso. Isso, o ensino é importante. O importante é o que fazemos com esse conhecimento adquirido. Se estamos apenas engessando aqui dentro ou deixando escoar como essa fonte viva, água viva para o coração, para que então o coração alimente todos os outros órgãos. Os NEPs, na sua proposta, sejam eles ligados a casas espíritas ou não, federativos, não, enfim, traz essa percepção de que nós precisamos criar intimidade com Jesus. E a gente vai descobrindo, nos textos de Emmanuel, André Luiz, os vários textos de Kardec, na Revista Espírita, no Pentateuco e por aí vai, esse grande mapa do tesouro que nos leva até Jesus. Fica a recomendação dos amigos, né? Talvez tenham a vontade de procurar o NEP, criar o NEP também, quem sabe. E também a gente lembra amanhã do segundo evento, segundo Congresso Online NEP Brasil, que a gente vai reunir espíritas, né, que compõem vários NEPs do Brasil e fora do Brasil, em 2 rodas de conversa pela manhã. A gente vai ter a participação musical de Merlânio Maia, ali de João Pessoa, da Paraíba. Na segunda parte, à tarde, a gente vai ter também 2 rodas de conversas. A gente vai ter a palestra do Agostinho Mageste sobre Paulo Estevão e a importância de estudar as epístolas de Paulo. E cada roda de conversa que a gente acabou organizando, a gente vai focar, ou estará focando em uma frase, uma pergunta do Paulo Estevão. Uma frase de Emmanuel, uma frase de Estevão, uma frase de Paulo de Tarso, enfim. E cada roda de conversa está associada a um verbo de Abigail, que nós falamos mais cedo. Né? Ama, trabalha, espera, perdoa. Tudo isso para comemorar a vida destes, Paulo e Estevão, e também comemorar os 80 anos dessa obra, né, a Magnum Opus, que é considerado por muitos espíritas a obra-prima da obra mediúnica de Chico com Emmanuel. Fica o convite, amanhã, o dia inteiro, né, pelas mídias da Rede Amigo Espírita, Rai TV, e também pelo NEP Brasil. Okay? Muita paz, muita luz, que Deus nos abençoe hoje e sempre. Muito obrigado. Obrigada, Lucas. Obrigada por essas explicações. Obrigada por nos fazer refletir melhor sobre a parábola da mulher samaritana. Mas eu gostaria ainda, Lucas, de que você explicasse para nós sobre esse novo estudo que você está fazendo no Rede Amigo Espírita. Você fez do livro Coragem, né? 51 semanas, não foi isso? Esse livro maravilhoso, Coragem. E agora você está fazendo também sobre o livro de Chico e sobre a segunda carta de Paulo a Timóteo. Você poderia falar para nós os dias? Claro. A gente teve a oportunidade, e digo assim, oportunidade merecida mesmo, na pessoa do Zé Aparecido, quem coordena ali os trabalhos da Rede Amigo Espírita, em estudar esse livro aqui, o livro Coragem. Tem 50 capítulos, mas é a introdução de Emmanuel, que são mensagens muito bonitas, né? Que assim, tem realmente uma finura, né, esse livro, mas tem uma densidade espiritual muito grande. Então a gente fez ali ao sábado de manhã vários estudos, capítulo a capítulo desse livro.
E escolhi esse livro porque ele contém minha mensagem favorita de Emmanuel, né? Capítulo 16, Se Crês em Deus. A gente citou outro capítulo, né? Capítulo 25, Abençoa também, mas tem outros que a gente lembra aqui que são excelentes. Capítulo 18, Misericórdia Sempre, né? É como se fosse um apêndice, o que aconteceu depois ali, que Jesus conta a parábola do bom samaritano para os discípulos. Capítulo 20, Esmorecer Nunca, e capítulo 50, Agradecemos, a introdução, que chama Coragem, enfim. Foi um livro que marcou bastante a nossa leitura quando a gente leu, e a gente resolveu fazer essa homenagem para esse livro na Rede Amigo Espírita. Encerramos hoje, no começo do ano, esse livro. Foram mais de 51 semanas ali, ao sábado de manhã, e a gente acabou pedindo permissão do Zé Aparecido para iniciar outro estudo, né? Os amigos pediram, a gente passou um tempo descansando, e a gente acabou ponderando se valia a pena ou não, enfim, e a gente acabou pensando em trazer 2 estudos diferenciados, né? Os 2 estudos são um estudo é terça-feira, o outro é quinta-feira, e o estudo da terça-feira é esse aqui, é o Pinga Fogo do Chico, os 2 Pinga-Fogos, 27, 28 de julho de 71. O Pinga Fogo ele foi um programa de rádio muito parecido com o Roda Viva que a gente vê hoje na TV, em que o Chico foi em julho de 71 e dezembro de 71, 20 e 21 de dezembro de 71, ele respondeu mais de 100 perguntas. Ele fez, ou melhor, ele foi entrevistado e os 2 programas são mais de 8 horas no total. Foi o primeiro Pinga Fogo, de certo modo até hoje, o programa de TV com maior audiência da história da TV brasileira. Então a gente resolveu fazer pergunta a pergunta. É um estudo que a gente planeja durar em torno de 2 anos a 2 anos e meio, né? Realmente pergunta a pergunta, de forma minuciosa, sem pressa para acabar, ainda mais que esses 2 Pinga-Fogos completam 50 anos esse ano, né? Esse é um estudo feito toda terça-feira, é um horário mais tarde, realmente, para os amigos, mas é o horário que a gente pôde colocar para não conflitar com outras palestras, com eventos da Rede Amigo Espírita, enfim. Terça-feira, às 15 para as 11 da noite, né? Às 10h45 da noite, mas fica gravado. O importante é que o estudo seja feito, mas ele fica gravado para os amigos assistirem, enfim. O segundo estudo, ele de certo modo, eu vou trazer aqui o livro, mas ele está aqui dentro, é às quintas-feiras, no mesmo horário, 10h45 da noite, que é humildinho, versículo a versículo, da segunda carta de Paulo a Timóteo. Eu trouxe aqui a Bíblia de Jerusalém, que é a versão da Bíblia que eu escolhi para seguir no estudo. Então, a gente tem feito toda quinta-feira, versículo a versículo, da carta de Paulo a Timóteo. Nessa que é uma das últimas cartas que Paulo escreve, enquanto encarnado, para Timóteo, seu filho na fé, e tem conceitos muito bonitos, né? Junto com a carta aos Hebreus, é a minha carta favorita de Paulo de Tarso, e a gente resolveu prestar essa homenagem a Paulo, né? Lembro do Aloysio Elias, querido amigo ali de Uberaba, coordenador do Miudinho de Uberaba, né? O estudo minucioso, versículo a versículo, quando ele diz que a leitura do pós-pandemia, a leitura para os espíritas e o mundo depois dessa situação que nós estamos vivendo agora, são as epístolas de Paulo. Nós olhamos, por exemplo, para o movimento espírita e pensamos, meu Deus, que absurdo é esse, quanta loucura, precisamos avançar, que sociedade retrógrada, olha como nós regredimos, enfim. Mas lendo as epístolas, por exemplo, que eram dedicadas, na maioria delas, para comunidades, a gente vê que esse problema ele nunca se resolveu e se transviou, por assim dizer. Na verdade, sempre permaneceu. Os problemas da comunidade cristã da época de Paulo são os mesmos que os nossos. Quando a gente vê a comunidade de Gálatas, a comunidade de Corinto, de Roma, por aí vai, né? Nós que admiramos tanto Paulo Estevão, que admiramos tanto a vida do apóstolo Paulo, nós não podemos ficar apenas cerceados ao Paulo Estevão em si. Precisamos ir além, realmente, no material, nas obras que inspiraram Emmanuel a escrever a vida de Paulo de Tarso. Tem uma mensagem de Emmanuel ali no Amor e Sabedoria de Emmanuel, do Clóvis Tavares, que ele coloca uma psicografia de Emmanuel que o Chico fez, que Emmanuel coloca assim, logo no comecinho: lede as cartas de Paulo e meditai. Lede-as sempre e não vos arrependerei. Isto é, ir além ao Paulo Estevão mesmo. Realmente criar gosto pelo estudo das epístolas. Da mesma forma como nós ficamos, vamos colocar assim muitas aspas, porque respeitamos muito a obra do nosso codificador Kardec, e claro, nós lemos praticamente todo dia, mas muitos de nós ficamos apenas ali no Evangelho segundo o Espiritismo, perdemos a oportunidade de conhecer outras palavras, outras parábolas, outras frases, outros versículos, outras perícopes que Kardec não pôde abordar por conta do tempo, era apenas um homem ali encarnado trabalhando em cima disso. Por exemplo, Kardec não comentou no Evangelho segundo o Espiritismo a parábola do filho pródigo, que é considerado por muitos teólogos o evangelho dentro do evangelho. Ele cita, comenta uma vez ou outra no Evangelho segundo o Espiritismo, mas ele não realmente estuda ela. E os espíritas
pela maneira com que a gente tem feito o estudo do Evangelho, o olhar para Jesus, a gente fica cerceado apenas pelo trabalho dos outros e pede oportunidade também de agregar na nossa vida, estudando por nossa conta própria, realmente desenvolvendo as bases espirituais da inteligência, do conhecimento e por aí vai, de modo geral, mais uma vez, do próprio esforço próprio. Mas é assim, é realmente Kardec, no Evangelho segundo o Espiritismo, é o NEP de Kardec. Então, muito provavelmente, Kardec mais queria, acima de tudo, é que nós mesmos, né, transbordássemos de alegria além do livro e fôssemos para o livro que inspirou Kardec a escrever o Evangelho segundo o Espiritismo, né, o Novo Testamento. Quantos espíritas leram os 4 evangelhos canônicos, Atos, enfim, de cabo a rabo? São muito poucos. Então, precisamos criar intimidade com Cristo, esse guia e modelo, né? Naturalmente seguindo o que Kardec ensinou no Evangelho segundo o Espiritismo, mas indo além, né? Transbordando. Sim, e esse é o papel que o NEP tem na nossa vida, né? Ele nos aproxima do Evangelho, ele faz com que a gente estude realmente as parábolas, é muito maravilhoso. Amanhã, no NEP Alcione, teremos a irmã Aila, não é isso? Ela também estará conosco aqui no dia 9 de outubro. Coisa boa. Ela é uma querida. Lucas, para a gente encerrar agora e passarmos para a segunda parte, será que você poderia ler para nós o livro Coragem, Se Crês em Deus? Claro, claro. Capítulo 16. Se crês em Deus. Emmanuel escreve assim: se crês em Deus, por mais te ameacem os anúncios do pessimismo com relação a prováveis calamidades futuras, conservarás o coração tranquilo, na convicção de que a sabedoria divina sustenta e sustentará o equilíbrio da vida acima de toda perturbação. Se crês em Deus, em lugar nenhum experimentarás solidão ou tristeza, porque te observarás em ligação constante com todo o universo, reconhecendo que laços de amor e de esperança te identificam com todas as criaturas. Se crês em Deus, nunca te perderás no labirinto da revolta ou da desesperação, ante golpes e injúrias que se projetem na estrada, porquanto interpretarás ofensores e delinquentes na condição de infelizes, muito mais necessitados de bondade e proteção que de fé e censura. Se crês em Deus, jornadearás na terra sem adversários, de vez que, por mais se multipliquem na senda aqueles que te agridam ou menosprezem, aceitarás inimigos e opositores, à conta de irmãos nossos, situados em diferentes pontos de vista. Se crês em Deus, jamais te faltarão confiança e trabalho, porque te erguerás cada dia na certeza de que dispões da bendita oportunidade de comunicação com os outros, desfrutando o privilégio incessante de abençoar e auxiliar, entender e servir. Se crês em Deus, caminharás sem aflição e sem medo nas trilhas do mundo, por maiores surjam os perigos e riscos a te obscurecerem a estrada, porquanto, ainda mesmo à frente da morte, reconhecerás que permaneces com Deus, tanto quanto Deus permaneces contigo, além de provações e sombras, limitações e mudanças, em plenitude de vida eterna. Emmanuel. Muito obrigado pelo carinho de todos. Deus nos abençoe hoje e sempre. Obrigada, Lucas. Nós vamos dar continuidade, Lucas, e temos o momento do passe, e depois a nossa reunião prossegue. Eu sei que você está envolvido com o NEP, amanhã o NEP Brasil, então fique à vontade se precisar se retirar, mas vamos para a prece e o passe, ok? Desculpa, gente, mas esse texto realmente é emocionante. Vamos pedir o Edemir para fazer a nossa prece final. Sim, né? Boa tarde a todos. Boa tarde. Nesse momento, queremos agradecer a Deus por ter nos criado. Obrigado por ter mandado seu Filho, nosso irmão Jesus, para nos ensinar a seguir o caminho traçado pela vossa santidade. Agradecemos, Senhor,
por ter nos dado um anjo guardião para nos acompanhar nessa nossa caminhada. Obrigado, Senhor, por ter disponibilizado toda a espiritualidade para nos acompanhar nesse trabalho. Agradecemos, Senhor, por ter inspirado vários professores da sua palavra. E agradecemos o envio do Lucas para nos contar a história da mulher samaritana. E pedimos, Senhor, que nos dê luz, que transforme nossas sombras em luz, os nossos conflitos de harmonia, e que sejamos capazes de transmitir a harmonia entre todos os povos. Embora sejamos pequenos, mas unidos e formando uma grande teia de luzes, poderemos brilhar toda essa escuridão que se avizinha e nos dê a luz para que possamos alcançar a sua misericórdia. Que assim seja. Amém. Que assim seja. Lucas, querido, a Fabem agradece a sua presença, agradece também a presença da Silvia, do NEP Alcione, e que você possa voltar mais vezes para estar conosco. Muito obrigado, meus amigos. Muita paz, muita luz. Sigamos forte com Jesus, lembrando que nele nós temos esse altar maravilhoso. Sim, verdade. Agora, dando prosseguimento ao nosso momento do passe, que é um momento curto, mas muito especial, vamos chamar a nossa querida Carla. Carla,